Como fazer otimização de campanha do Facebook? Qual que é a melhor hora de você pausar uma campanha? Como é que você reduz o custo por lead? Como é que você faz para reduzir o seu custo por compra? Como que você faz para escalar os seus resultados? Você faz escala vertical ou horizontal? Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Tavra e uma caralhada de pessoas sempre me pergunta: Marcelo, meu custo por lead tá bom ou tá ruim? O meu custo por lead tá alto? Como que eu faço para diminuir? Marcelo, como é que eu otimizo uma campanha de Facebook Ads? Marcelo, como é que eu faço para analisar, para saber se eu posso escalar uma campanha ou não? Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. E o que eu vou falar hoje funciona para você que é afiliado, que é produtor, que tem um e-commerce, quer fazer dropshipping. Enfim, funciona para qualquer pessoa que queira trabalhar com tráfego pago, principalmente no Facebook, que esse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o Facebook. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, pega esse botãozinho vermelho, já clica nele, já deixa o joinha, já ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos que estão vindo por aí. Direto eu recebo um monte de perguntas de pessoas que inclusive estão inscritas aqui no canal, que a resposta está em vídeos que eu já fiz. Então ativa o sininho aqui para o YouTube te notificar, assiste os outros vídeos que tem por aqui, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Então, antes da gente falar sobre a parte de otimização e escala, a gente tem que entender efetivamente como que o Facebook funciona, como que o Facebook cobra e quais são as métricas utilizadas no Facebook. Então, a primeira coisa que nós temos que entender quando a gente vai fazer uma campanha de Facebook é que o Facebook ele cobra os anúncios por impressão. Isso daqui, o CPM, que é custo por 1000 impressões, é uma métrica que o próprio Facebook te dá no gerenciador de anúncios. Isso daqui, por exemplo, se ele tiver a R$10, significa que o Facebook está cobrando R$10 para cada 1000 pessoas que veem o seu anúncio, né? Para cada 1000 impressões que ele veicula, né? Para cada vez que o seu anúncio aparece. Beleza. Essa daqui é a métrica principal, é quanto que o Facebook vai te cobrar para aquele anúncio aparecer. Só que não adianta a gente olhar CPM a R$10, isso vai variar. E esse CPM, ele vai variar de acordo com o que principalmente? Com o público para quem você está anunciando. Então, se você me perguntar, Marcelo, um CPM de R$10 é um CPM bom ou ruim? Não sei. Quando a gente está falando sobre nicho de mercado financeiro, por exemplo, é comum eu pagar R$25 no CPM. E quando eu estou falando de jardinagem, por exemplo, eu chego a pagar R$5 no CPM. Qual que é a diferença entre eles? Leilão. Então, um CPM de R$25 no mercado financeiro significa o quê? Que tem mais pessoas que estão querendo anunciar para esse público. Então, se eu estou querendo falar sobre bolsa de valores, sobre day trade, sobre mercado de opções, isso significa que mais pessoas estão anunciando para esse público, as pessoas estão dispostas a pagar mais. Então, lei da oferta e da demanda, muita gente anunciando para aquelas pessoas, o que o Facebook fala? Opa, você quer anunciar para essa pessoa aqui? Tem um monte de gente querendo anunciar para ela também. Então, eu vou te cobrar mais caro. Jardinagem tem pouca gente anunciando. O que significa? O Facebook vira e fala, opa, pouca gente anunciando, eu vou te cobrar mais barato. Então isso daqui é a principal métrica e é isso daqui que vai direcionar todos os outros resultados, toda a otimização, toda a análise que a gente vai fazer. Uma vez que você entendeu qual que é a lógica do CPM, qual que é outra métrica que a gente tem que analisar na hora de pensar em fazer uma otimização ou descobrir por que a sua campanha não está vendendo ou por que o seu custo por lead está alto. É o CTR, tá? Outra métrica importante é o CTR. O que é o CTR? É Click-Through Rate, que em inglês é a taxa de clique. É um percentual de quantas pessoas estão vendo o seu anúncio, quantas que estão clicando. Então o que significa? Se você tem um CTR de clique no link de 1%, significa que a cada 100 pessoas que estão vendo o seu anúncio, para cada 100 impressões que o seu anúncio tem, uma pessoa está clicando. E o que isso significa? Que a sua cobrança do seu custo por clique, vou colocar aqui o seu CPC, que é custo por clique,
vai ser a matemática entre o CTR e o CPM. Então, se eu tenho 1% a cada 100 pessoas que veem meus anúncios, uma efetivamente clica, eu vou dividir esses valores aqui. Então, o meu CPC, para cada 100 pessoas que estão vendo, uma está clicando, ou seja, a cada 1000 pessoas que estão vendo os meus anúncios, o Facebook está me cobrando R$10. E dessas 1000 pessoas, 10 estão clicando, ou seja, 1%, né? 1% de 1000 são 10, eu vou pagar R$1 no custo por lead. Então, eu vou pegar até um CPC aqui para cima. Nesse caso aqui, um CTR de 1%, eu estaria pagando um CPC de R$2,50. Nesse caso aqui, eu estaria pagando um CPC de R$1. E nesse caso aqui, eu estaria pagando um CPC de 50 centavos. E a hora que você começa a entender essa primeira lógica aqui, você já começa a entender sobre otimização. Porque se você vê, por exemplo, o meu custo por compra está alto, ou o meu custo por lead está alto, você já começa a ter um norte aqui. Por quê? Porque o CPM ele é um pouco incontrolável. O CPM depende de leilão. Então, se tem muita gente anunciando para o mesmo público, significa que a tendência é que o CPM aumente. Então, ele é uma coisa que não tem muito como controlar. Como reduzir o CPM? Basicamente, testando novos públicos ou quando o seu anúncio tem uma performance boa, muita gente curtindo, muita gente comentando, o Facebook vira e fala, opa, esse anúncio é bom. Então, como esse anúncio é muito legal, a galera curte esse anúncio, eu vou cobrar um pouquinho menos do Marcelo do que eu cobro dos concorrentes dele. Por quê? Porque uma das regras de ouro, talvez a regra de ouro do Facebook, é a experiência do usuário. Ou seja, quando você entrega uma boa experiência para o usuário do Facebook, o Facebook tende a te bonificar. Então, anúncios bons, quando você tem um anúncio bom, quando você tem um anúncio que engaja as pessoas, às vezes o seu CPM diminui, mas não vai ser nada absurdamente grande, porque ele é na base do leilão, tá? Então, se você não consegue controlar muito o seu CPM, para você conseguir reduzir o seu custo por compra, isso daqui já está mais sob o seu controle, que é o seu CTR. Repara que nesse exemplo aqui, vamos pegar aqui de 1%, eu tenho R$2,50, eu tenho R$1, eu tenho 50 centavos. Mas imagina que eu resolvi testar um anúncio novo para aquele público e eu aumentei o meu CTR de 1% para 2%. Então, ao invés de a cada 100 pessoas uma clica, a cada 100 impressões existe um clique, se eu dobrar essa conversão, significa que a cada 50 pessoas uma clica, ou a cada 100 pessoas, 2 clicam. Olha só a diferença. Nesse caso, no CTR de 2%, eu reduziria pela metade o meu CPC em cada um desses casos. Quando a gente está fazendo uma análise, quando a gente está mandando esse tráfego para uma página de captura ou uma página de vendas, como que é o funil? Eu tenho aqui o anúncio, ele tem impressão. Então, vamos supor que o meu anúncio apareceu para 1000 pessoas. Deixa eu mudar aqui. Meu anúncio apareceu para 100 mil pessoas, só que nem todo mundo clica, né? Então vamos colocar aqui o exemplo de 1%. Então eu tive aqui, de 1% eu tive 1000 cliques. Então beleza, essa daqui foi a primeira análise que a gente viu, que é desse funil. O anúncio aparece, 1000 cliques. Como que eu posso melhorar isso daqui? Se eu aumento o meu volume de cliques, eu reduzo o meu CPC, então começa a ficar mais barato eu jogar tráfego para minha landing page. E essa landing page aqui pode ser tanto uma página de vendas quanto uma página de captura. E aí, qual que é a outra análise que eu tenho que fazer? Eu vou puxar aqui para cá para não sair do quadro do vídeo. Então beleza, eu tenho aqui, meu anúncio apareceu para 100 mil pessoas, 1000 cliques, chegou na landing page. Imagina que dessas pessoas que chegaram na landing page, dessas 1000 que clicaram e chegaram na landing page, eu tive 20% de conversão. Vamos pegar aqui o exemplo de lead. Tá, vamos colocar de lead, mas isso daqui funciona para compra. Ou então que da pessoa que chegou na página de vendas, 20 chegaram no checkout. O princípio é o mesmo. Significa que, então, as 1000 pessoas clicaram, mas nem todo mundo chegou a abrir a página de vendas, as pessoas voltam. Então vamos supor que a gente teve aqui
900 pessoas, né? Então a gente tem 1% aqui, nós temos 90% aqui e nós temos 20% aqui. O que significa que a gente chegou aqui com 180 pessoas. Então, por exemplo, como que é calculado o custo por lead? Vamos pegar esse exemplo de R$10, tá? Você gastou R$10 para aparecer para cada 1.000 pessoas, ou seja, 100 mil vezes R$10, que é o custo por 1.000 impressões, daria R$1.000, que é R$10 para aparecer para 1.000 impressões. 1.000 impressões, R$10 vezes 100, R$1.000. Se eu tive um CTR de 1%, significa aqui que se eu tive 1.000 cliques, eu gastei aqui, né, o meu clique ficou a R$1. Só que se eu tive 180 pessoas que chegaram aqui, eu vou dividir esses 1.000 por 180. Eu vou arredondar para 200 aqui, só para não ter que pegar a calculadora, tá? Então vamos supor que minha conversão foi um pouquinho melhor e foi 200. Significa que para chegar aqui, eu gastei R$5. Como que eu faço para diminuir isso daqui? Aí que você consegue fazer a análise do todo. Que é o seguinte, a gente viu que o CPM não é muito controlável, mas o CTR é. Então, se eu consigo aumentar isso daqui, igual eu falei para 2%, ao invés de mandar 1.000 pessoas para cá, eu vou mandar 2.000 pessoas para cá. E se eu estou mandando dessas 2.000 pessoas para cá, né, vamos supor que a gente dobrou tudo, que a taxa de conversão continua a mesma, ao invés de mandar 200 pessoas, nós vamos mandar 400 pessoas. E aí, ao invés de pagar R$5, eu vou pagar R$2,50. Só que aí, às vezes você aumentou para 2% o seu CTR, mas não necessariamente você conseguiu abaixar muito esse custo por lead, ou você já está com um CTR de 2%, e o CTR de 2% já é um CTR bom, você não está conseguindo aumentar para 2% e você ainda não está tendo um ROI positivo, ou a sua lead ainda está cara. Aí a gente começa a analisar todas as etapas do funil. O que acontece? Beleza, tem aqui 100 mil pessoas estão chegando aqui, beleza. Só que olha só, eu tô com uma taxa de conversão muito baixa da minha landing page. Então eu tô chegando, trazendo 2.000 pessoas para cá, nesse outro exemplo, né? Colocar aqui 2.000 pessoas, que foram as 2.000 pessoas que clicaram. Mas dessas 2.000, eu tô perdendo 80%. 80% delas estão caindo nessa página e não estão seguindo em frente. Então o que eu posso começar a fazer? Eu falo, opa, então às vezes a minha otimização não vai ser no tráfego. Às vezes a minha otimização vai ser na página de captura. Você vai ter que fazer uma otimização na página de captura. Por quê? Porque se você aumentar essa taxa de conversão de 20% para 40% ou de 20% para 30%, você vai aumentar aqui de 20 para 30, fazendo algumas otimizações, ao invés de trazer 400 pessoas, você vai trazer 600 pessoas. E você não vai gastar nenhum centavo a mais, supondo que a gente está investindo esses mesmos R$1.000. Então, se eu aumentei isso daqui, fazendo a conta, daria 1,66, eu reduziria o meu custo por lead, ou meu custo por resultado, para 1,66. Então, a otimização que você vai fazer da campanha, ela vai depender dessa análise completa que você está fazendo. Não existe um botão mágico que eu vou apertar aqui e tipo, otimizei. Só que, além disso que eu estou falando, né, além desse funil todo, existe um outro porém. O CPM, muitas vezes, ele pode subir do dia para a noite. Ou você tem uma campanha que está dando resultado, que está com custo por lead baixo, que as coisas estão acontecendo maravilhosamente bem, mas, de repente, você estava pagando R$1,60, o seu custo por lead vai para 5. E aí eu falo, por quê? Aí você que tem que me falar o porquê que o seu custo por lead aumentou, o porquê que o seu custo de resultado aumentou. E como é que você vai fazer isso? Você vai começar a comparar. Olha, antes, quanto que eu pagava no CPM? Antes eu pagava no CPM R$10. Quanto que você está pagando agora? R$10. Mas Marcelo, antes o meu CTR era 2% e agora caiu para 0,5%. Por quê? Opa, alguma coisa
Pode ter acontecido. A gente pode falar que o criativo saturou. Aquele criativo dava bons resultados, aquele anúncio dava bons resultados e agora ele não dá mais. Como que você vai fazer para analisar isso daí? Você vai abrir o seu Facebook, vai fazer um filtro de 7 dias e vai olhar uma coluna chamada frequência. O que é a coluna frequência? Ela vai mostrar quantas vezes, em média, aquele anúncio apareceu para uma determinada pessoa nos últimos 7 dias, nos últimos 14 dias. Eu recomendo você sempre pegar um prazo um pouquinho maior, 7 ou 14 dias. De um dia só, às vezes ele tem métrica distorcida, então sempre pega um prazo maior. Se essa frequência tiver ali 4, 5, 6, 7, 8, significa que aquele mesmo anúncio está aparecendo 6, 7, 8 vezes para a mesma pessoa. Então o seu CTR caiu por quê? Porque a pessoa que tinha para clicar naquele anúncio já clicou. Então quando você faz a análise da frequência, você começa a ver, opa, esse criativo está aparecendo várias vezes para a mesma pessoa. Então o que você tem que fazer quando a frequência está ficando muito alta? Você tem que começar a achar outro público. Porque às vezes você está também colocando uma grana muito grande para um público pequeno. Quando a gente está falando sobre público de remarketing, isso costuma acontecer muito. A frequência começou a aumentar, significa que tem um problema grande. Quando você tem impressões e alcance, você faz essa análise das duas colunas, você começa a ver essa relação. Por exemplo, o que é impressão? Impressão é quantas vezes o anúncio apareceu. O alcance é para quantas pessoas aquele anúncio apareceu. Quem aqui nunca viu já 2, 3 vezes o mesmo anúncio? Até principalmente quando a gente fala de empíricos, né? No YouTube, oi, meu nome é Betina, aparece em todos os lugares, né? Então, como é que você vê? Opa, eu tenho um alcance de 30 mil e uma frequência de 100 mil. Ou seja, eu estou atingindo 30 mil pessoas, só que o meu anúncio apareceu 100 mil vezes. Ou seja, está aparecendo várias vezes para a mesma pessoa. Então, se caiu a performance, faz análise de frequência, faz análise de alcance, faz análise de impressão, porque baseado nessas métricas você consegue tirar a conclusão. Então, toda a otimização que você vai fazer ao longo da sua campanha, ela é baseada nessas métricas logo aqui acima. Então você tem que entender o funil, porque parou de dar resultado, você tem que virar e falar, opa, por que parou de dar resultado? Minha campanha de leads está cara? Opa, por que minha campanha de leads está cara? O CPM está caro, você está anunciando para lookalike, público frio. O CPM está caro? Opa, pode ser que eu tenha que procurar um novo CPM, um novo público para baixar o CPM. Meu CTR está baixo? Opa, eu preciso de criativos, de anúncios novos para melhorar meu CTR. O meu CPM tá bom, o meu CTR tá bom, mas o meu custo por lead tá alto? Opa, quantas pessoas estão chegando na minha página de vendas? Às vezes, das 2.000 pessoas que estão clicando no meu anúncio, 1.000 carregam a minha página de vendas ou a minha página de captura. Por quê? Às vezes a página está com um carregamento tão lento que a pessoa não chega a carregar. Opa, então a minha otimização é no tempo de carregamento de página. Mas às vezes as pessoas estão carregando a página, 2.000 pessoas clicam, 2.000 pessoas chegam na página, mas pouquíssimas chegam no checkout ou pouquíssimas chegam na página de obrigado de lead confirmado. Significa que essa página não está legal, a conversão dela não está legal ou a copy dos anúncios em relação a essa página não está legal. No meu curso eu dou mais detalhes, eu ensino mais sobre Facebook Ads, sobre como operar, como é que você acha cada um tipo dessas campanhas.